Muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. Outra vez desejo de um feliz e bom ano hoje, no dia da Epifania, também mais conhecido pelo Dia dos Reis, na nossa tradição portuguesa. Epifania, que quer dizer manifestação do Senhor, não só aos sábios que estavam no templo, mas a todos nós. Assim que estamos com o Sr. Padre Marta, Não, tens visto? Não digas isso, pelo amor de Deus. dos sábios Cala-te. do templo. Ai, que vergonha. Está bem. Pobrezinho de mim. Não digas isso. Mas é assim, é preciso. É só dizer obrigado e. Isso está bem. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Obrigado por estares aí na vossa casa ainda vivos. Olha, obrigado a Deus Nosso Senhor por estares na vossa casa vivos, com boa disposição, para estares diante da televisão e ouvires aqui o disparate que o Padre Isaac acaba de dizer. Pedir perdão para ele, façam um favor. É com muito gosto que estamos aqui, de facto, com as leituras deste domingo, na festa da Epifania. Manifestação do Senhor, isso sim. Manifestação do Senhor, manifestação que é de Jesus, que é Senhor. Talvez essa seja ainda melhor ainda. Eu recordo, Padre Isaac, há 2 domingos atrás, nós, no 4º domingo do Advento, falávamos aqui de sinais, não é? Falávamos de sinais a Virgem, o grande sinal da aproximação do Natal que nós estávamos a falar então, era a vir uma mulher virgem grávida. Ser o grande sinal que Jesus ia nascer, que o Filho de Deus ia nascer, que o Messias estava a chegar, etc. etc. Era o grande sinal. Hoje, a manifestação de Deus é na história dos homens, com o aparecimento de Jesus Cristo e, sobretudo, com a fundação da sua Igreja. Apareceu na história dos homens, apareceu no mundo dos homens, que é o nosso mundo, que é a nossa história, apareceu um grande sinal. Sinal de quem? Um sinal de Deus que se mostrou, que se manifestou, e não se manifestou só à casa de Israel, mas manifestou-se a todos os homens, a todo o mundo, etc. E aí penso que é isso que nós celebramos nesta festa que também chamamos Dia de Reis, e etc. Bem, eu acho que nesta época de Natal, em que temos este grande mistério da encarnação, também seria bom dizer, em que falamos em fé, também falamos aqui muito em fé, que a palavra em si, mistério, às vezes nós temos aquela tendência de entender essa palavra do que aquilo que nós acreditamos, mas não temos factos ou que não há provas, mas acreditamos. E o Karl Rahner, um dos maiores teólogos do século passado, também, sobretudo dentro do Vaticano II, definia o mistério como aquilo que nós conhecemos, mas não podemos explicar, porque não somos Deus. Nós não sempre podemos explicar aquilo que não temos tanta experiência em. Embora temos uma experiência de Deus, mas nunca vamos poder compreender a totalidade de Deus. Assim que tudo aquilo que nós falamos sobre Deus é limitado às palavras e à experiência humana. E com esse entendimento aí nós melhor podemos entrar neste mistério da encarnação, no mistério de Natal, no mistério até mesmo da Epifania, da forma como Jesus, Deus, melhor dito, Deus foi o que quis se revelar a nós, não nós a Ele, e revelou-se a nós dentro da nossa linguagem, da nossa cultura,
dentro dos nossos termos, que é a única maneira que nós o podíamos experimentar. E isso aí, às vezes, pode ser como uma certa dificuldade para aquela pessoa que diz que não tem fé, porque, ou que não entenda, porque tem com essa dificuldade da palavra, da linguagem que muda, que é humana, mas temos que tentar compreender que é a nossa fé que nos diz que Deus vem se revelar a nós e tem que ser em termos que nós usamos e especialmente em termos do ano zero, em que a humanidade vai mudando, a ciência vai mudando. Se Jesus, se fosse para manifestar nos dias de hoje, seria com outra linguagem, que seria com outras de outros sinais. Mas que isto está tudo dentro do contexto histórico e do contexto de um povo. E se calhar está tudo dentro de um contexto histórico. Na minha opinião, também penso assim, está tudo dentro do contexto histórico. O mistério de Deus não é apenas e só o mistériozinho da encarnação no seio da Virgem Maria. Não é só o mistério, quando digo mistériozinho, não estou a depreciar, não. Estou a dizer, é um mistério parece que mais pequenino. No mistério de Deus temos muitas coisas que à nossa visão são misteriosas. Temos pequenos mistérios que depois fazem parte do grande mistério de Deus. É o que eu quero dizer neste momento. E o grande mistério de Deus, a mim parece-me que vai-se diluindo, vai-se revelando, vai-se tornando a pouco e pouco mais aberto. Daí que São Paulo diga até que enfim que chegou a plenitude dos tempos para que o homem é capaz de abarcar, de facto, esta ideia. Mas um exemplo, para mim é um exemplo que eu sempre gosto, para mim, para a minha pessoa, e às vezes tento explicá-lo às pessoas. É muito semelhante para mim. O mistério de Deus torna-se muito semelhante à subida ao monte de João, Tiago e André. João, Tiago e Pedro. Pedro, João e Tiago, com Jesus ao monte onde Cristo se transfigurou. Nós olhamos aquilo, Cristo transfigurou-se como? Porque se calhar pelo caminho, pelo convite, vamos cá pensar um bocadinho, pelo convite, vamos lá acima de Jesus Cristo, tiremos um pouco, até mais acima, subamos, preciso subir. Estes homens vão. Depois Cristo retira-os, tanta preocupação e tal, entra num clima mais íntimo com aqueles três homens. E se calhar fala dos seus sonhos. Há bocadinho o padre Isaac, na missa anterior, ao domingo passado, trouxe a ideia daquele fado do Rodrigo. Entrou mais na intimidade. E na intimidade há coisas que se revelam, que até ali eram-nos desconhecidas. A Cristo até ali se calhar era um homem, era um profeta, era aquilo que convinha para expulsar os romanos da nossa terra. Vamos aproveitá-lo, vamos andar com ele, juntemo-nos a ele, porque a gente precisa de expulsar os romanos daqui para fora. Mas depois vão subindo e Cristo se calhar fala de si, e se calhar fala um pouco de Deus, e se calhar fala do seu destino, daquilo que vem, mais isto e mais aquilo. Se calhar eles começam a ver, são eles, na minha ideia, são eles é que se transformam. Não é bem Jesus que se transforma de maneira espampanante, com vestes. Claro, eles veem depois assim, porque começam, na intimidade, começam a perceber que aquele homem não é apenas o filho do carpinteiro e de Maria. Aquele homem está a falar a linguagem de Elias e de Moisés. Fala como Elias e como Moisés. Recordam as escrituras, Elias e tal. Então começam a ver naquele homem, não apenas o homem, mas, de facto, um homem puro, um homem santo, um homem tal. E eles transfiguram-se e Cristo aparece transfigurado aos olhos dele. O tal mistério de Deus, também a pouco e pouco,
nós próprios vamos também percebendo algumas coisas assim. O mistério vai se diluindo na medida em que nós correspondemos à fé. Há coisas que a gente não conhece, mas a fé, além de ser um dom, não é um dom logo, penso eu, revelado. A fé exige procura, a fé exige resposta, a fé exige procura, existe subir, existe uma necessidade de subirmos, existe uma necessidade de aproximação, existe uma necessidade de aprofundamento, etc, etc. Então, se calhar o mistério vai se revelando um pouquinho mais. O mistério da totalidade de Deus foi-se revelando a pouco e pouco, a pouco e pouco, a pouco e pouco, e se calhar, à luz da ressurreição, se calhar revelou-se muito mais e maior. De maneira que não podemos pensar, eu creio assim, em mistériozinhos, são mistérios, mas são mais pequenos, mas temos que os juntar todos na globalidade. E se calhar, à luz da ressurreição, somos capazes de explicar muitos dos outros tais mistérios. Manifestação de Deus, o grande sinal dessa manifestação, mais do que a estrela do Oriente, que os magos viram, mais do que isto ou daquilo, para mim é a ressurreição de Jesus Cristo. Ou melhor, só na ressurreição é que podemos entender o mistério de Deus. E também, já que falou na estrela do Oriente e dos reis magos e tudo isso, isso aí podemos entender como certos, uma linguagem com muitos sinais, com ideias apontando para uma outra realidade maior, para descrever quem é Jesus, que não é, como disse, simplesmente um homem qualquer. Estas coisas, ou eu tenho pouca fé, ou eu sou demasiado naturalista. Mas, sinceramente, a mim não me custa a crer. Quando a minha professora da 4ª classe, eu era muito bom para fazer redação, e isto sem vaidade nenhuma. Era o melhor da fila nas redações. Já temos que terminar. Mas quando a minha professora mandava fazer uma redação sobre um tema X, ok, eu punha ali um título e depois pensava nisto, às tantas juntava os lindos. Os apóstolos, para crer, Cristo tantas vezes agarrou numa parábola para dar uma lição, para mostrar uma verdade. Os apóstolos, os evangelistas, também muitas das vezes agarraram em ideias parabólicas, em símbolos, para mostrar uma ideia. A grande luz que nos veio do Oriente para todo o mundo, de facto, etc. Com o Para nos nascimento mostrar de Cristo. a realidade maior, a lição maior. Bem, e falando em lição, chegamos ao intervalo. Até já. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television that's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Está bem, muito obrigado por ter voltado connosco, em que continuamos tentando falar sobre a Epifania do Senhor. E para entrar bem dentro da Epifania, vamos ler o Evangelho deste domingo. Vamos à leitura do Evangelho de São Mateus. E diz assim, que nós gostamos sempre muito desta história da vinda dos magos que viram a estrela no Oriente. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém.
reuniu os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo de joelhos, prostraram-se diante dele e adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Olha a voz. Estamos então, assim, esta história com muito simbolismo, com muitas imagens simbólicas, o que não tira de maneira nenhuma o valor principal, que é a manifestação de Jesus como sendo Filho de Deus, da sua importância. Mas tem dentro desta história muitos aspectos simbólicos, de onde dava muito material para falar toda uma vida. E também, de uma certa maneira, se as pessoas bem se lembram, por este tempo, o ano passado, ainda o então Papa Bento XVI teve aquele livro sobre o Natal em que muito se falou sobre se tinha vaquinha, se não tinha vaquinha, se tinha burrinho, se não tinha burrinho. O que muito se falou, passou um ano e cá estamos. E cá estamos e sem um presépio, sem um burro ou sem uma vaquinha, não tirou a fé a ninguém. Claro. Também Bem, alguns não zangaram-se, alguns ficaram Sim. meio zangados. Sim, mas os que se zangaram são aqueles que menos conhecem a Bíblia, são aqueles que menos leem a Bíblia. E que menos interesse têm em aproximar-se de Jesus Cristo. Porque quem lê as histórias, a narração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quem lê, depois lê e vê o que está e o que não está escrito. E o que não quer dizer que São Francisco de Assis, há 1200 anos, um pouco mais, um pouco menos, quando inventou pela primeira vez o presépio, quer dizer, inventou com as figuras, ou não inventou, mas inventou fazer as figuras e pôs lá os animais que mais importantes eram na sua época. Uma ideia cheia de ternura e de amor à natureza e por a natureza toda em comunhão. Pronto, porque o nascimento de Jesus Cristo, de facto, no mundo inteiro e para a natureza toda era importante, portanto, englobou tudo. Mas o Padre Isaac foi feliz, quando trouxe à ideia, de facto, o facto de Bento XVI ter retirado ou não ter posto lá no seu livro a vaquinha e o burro no presépio. Não, mas é preciso notar isso. Que ele tirou, disse unicamente, ou só disse a verdade, que na Bíblia não diz vaquinha nem diz burrinho. Claro. Mas no presépio, e ele mesmo diz no livro, em que diz, mas nós não podemos imaginar o nascimento de Jesus sem a vaquinha e o burro, e no presépio do Vaticano lá está a vaquinha e lá está o burro. Mas se hoje, eu penso que na nossa fé, e há bocadinho falávamos os mistérios, à medida que vamos aprofundando, que vamos lendo,
que vamos pensando, que vamos rezando, à medida que vamos, etc., o mistério vai diluindo. Certas fases, certas ideias à volta do mistério de Deus vai-se diluindo. A mim não me custa nada a crer que, se me fossem pedir a mim, se me fossem a pedir a mim que escrevesse a vida do meu avô paterno, que já morreu há mais de 80 anos, eu se calhar tinha que fazer investigação. Se calhar tinha que ir, enfim, ir a documentos, ir aqui, ir além, etc., buscar investigação. E documentos, testemunhos, factos que me iam dando e tal, eu ia pondo aqui além, etc., etc., fazia capítulos, fazia coisas, não é? Nós temos que perceber que não andou atrás de Jesus Cristo um jornalista com uma câmara de televisão. Nós sabemos, e o mundo sabe, que os evangelhos foram escritos à volta mais ou menos de 40, 50 anos depois da morte de Jesus Cristo. Não me custa nada. Para mim, suponhamos que alguém que estudava as Escrituras, tintim por tintim, dizia: não vieram reis magos nenhuns em cima de camelos com ouro, presente e mirra. Isso, sinceramente, não afetava nada a minha fé. Nem me retirava nada que Jesus Cristo tinha nascido em Belém. Nem o Cristo histórico daqui e daquela. Tá. A mim, dentro de 50 anos, mais ou menos, ou 40 e tantos anos, depois da morte de Jesus Cristo, que Mateus, ou a comunidade de São Mateus, escreve o seu texto evangélico, ora, 50 anos depois da morte de Cristo, já o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, o anúncio da paixão, morte e ressurreição, o anúncio daquilo que Cristo tinha dito e ensinado, tinha chegado a outras terras além da Judeia. O anúncio tinha chegado lá. E aqueles homens aceitaram como verdadeiro. Se fizeram-se cristãos, aceitaram o batismo. Portanto, esse aceitar o batismo, aceitar o anúncio de Jesus Cristo como verdadeiro, significa... O que é que significa se não virem a Belém adorar um menino? O que é que significa se não virem até Jesus Cristo, até aos acontecimentos de Belém? E o que é que significa se não também eles oferecerem coisas que representam fortemente o sentido da morte, sua maneira de caminhar à morte à luz dos acontecimentos de Belém. Portanto, não me custa nada perceber, ao escrever-se com símbolos, com ideias, com parábolas, etc. Pronto, os homens de terras longínquas também viram eles a estrela de Belém, também viram eles, foi-lhes anunciado Jesus Cristo, e eles aderiram, assim como nós aderimos, e vamos visitar o sepulcro onde Cristo foi sepultado e ressuscitou. Vamos à grande cidade santa de Jerusalém, aos lugares santos, ou vamos a Roma, às primeiras igrejas que os cristãos, que os apóstolos edificaram, como lugares tão especiais. Estes homens, passado algum tempo, o próprio Mateus, ou a comunidade de São Mateus, viram que, de facto, outros homens de terras longínquas, também eles vieram. E, se calhar, alguns deles estavam a perceber e a sentir na pele as atrocidades de Herodes, fosse no rei da Judeia ou fosse nos romanos, que estavam perseguindo a igreja, etc, etc, etc. Portanto, este é um conto bonito que eu era capaz de fazer também para explicar, se calhar, partes da vida do tal meu avô. E até que, assim, como essa ideia da história do seu avô, em que muitos anos depois, ao escrevê-la, vai estar misturado um pouco de factos com um pouco de lendas. Já com tradições, já com lendas, sim, já com tudo. simples. Sim. E o mesmo
aqui, como por exemplo, em termos de factos, nós historicamente, fora da Bíblia, sabemos factos sobre um rei Herodes, que viveu no mesmo tempo em que nós dizemos que nasceu Jesus, em que sabemos que esse rei Herodes, que era um homem muito mau, um homem que matou os irmãos todos, que matou os próprios filhos, chegou a matar 3 dos seus filhos, e um homem que é capaz de matar os seus próprios filhos, e sabemos que isso é facto, fora da... Está a matar Jesus Cristo. A matar Jesus Cristo e mesmo a matar os inocentes. Claro. Se é capaz de matar os seus filhos, agora é o mais do que óbvio que pode matar os inocentes. Assim que também aqui nós vemos isso mesmo, um pouco de factos concretos, históricos, misturados com aquelas histórias que me contou minha mãe ou que contou um vizinho tal, e que nós também entramos dentro da história, porque cada vez que nós contamos uma história, contamos um pouco sobre nós. E pomos lá o nosso sentimento, até Exatamente. tantas vezes. Aliás, e também nós, o conceito de estrela, há uma estrela que nos guia. O meu pensamento pode ser uma estrela, não é? Há um sonho, eu tenho um desejo profundo de conseguir chegar aqui. Esse sonho é uma estrela que me guia, porque as estrelas eram, para os viajantes nos tempos antigos, eram os guias, eram os caminhos que guiavam-se pelas estrelas. Portanto, a estrela da fé também é algo que nos guia. Portanto, há certas coisas que nós, homens e mulheres, o que eu quero dizer é nisto, temos que aceitar que, à medida que o mistério de Deus se vai diluindo, há roupagens, ou há fenómenos, ou há ideias, ou há símbolos desse mistério que podem cair no chão e não faz mal nenhum que caiam. Não é por aí que negamos a nossa fé nem a existência de Deus. Portanto, a minha fé não era abalada nesse sentido. E também, nós também falámos um pouco disso, porque sempre, quando é esta época de Natal, vem sempre alguém a dizer nós sabemos que isto não é assim, como para tentar destruir a nossa fé. E isso também foi muito do que tentámos aqui fazer. Bem, uma continuação de felizes festas, porque elas não acabaram no Natal, continuam. Muito obrigado.